Olá, meus amores do nono ano, sou a professora Flávia e hoje vamos estudar sobre teoremas de Tales. Primeiro vamos lá, quem foi Tales? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas. Tales provavelmente viajou para o Egito e a Babilônia, entrando em contato com os astrônomos e matemáticos. Depois de aposentado, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo os fundamentos da geometria. Tales e seu famoso cálculo da altura da pirâmide. Há 2 versões de como Tales calculou a altura de uma pirâmide egípcia por meio da sombra. O relato mais antigo diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento em esta era igual à altura da pirâmide que projetava. A versão posterior diz que ele fincou verticalmente uma vara e fez uso da semelhança de triângulos. Ambas as versões pecam a não mencionar a dificuldade de obter, nos 2 casos, o comprimento da sombra da pirâmide, isto é, a distância da extremidade da sombra ao contato ao centro da base da pirâmide. Aí nós temos aqui a pirâmide, onde ele coloca aqui os raios solares, bastão fincado verticalmente no chão, o comprimento da sombra no bastão, o comprimento da sombra da pirâmide e a metade da medida da base. Tales imaginou os triângulos VHB e ABC, que são semelhantes, por terem 2 ângulos respectivamente congruentes. Como Tales sabia que os lados desses triângulos eram proporcionais, pôde determinar a altura VH da pirâmide através da proporção VH está para B, assim como HB está para BC. Pode observar que ele fez os triângulos separando bem direitinho. O que se deve levar em consideração para entender o conteúdo a seguir é que o cálculo feito por Tales para medir a altura da pirâmide leva em conta a proporcionalidade entre as medidas. A proporcionalidade também é a base do teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Ou seja, teorema de Tales está relacionado à proporcionalidade. Ele é igual, é a mesma coisa de ter sido trabalhado proporcionalidade, que foi o que a gente vimos na aula passada, que era proporção. Para entender teorema de Tales, considere a figura a seguir. Aqui nessa figura nós estamos vendo que temos retas paralelas e retas transversais. O que é um feixe de retas paralelas? O feixe de retas paralelas é um conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas retas R, S e T. Aqui nós temos as retas paralelas, ó. A minha reta que é paralela S, que está paralela com a S, e a T. E o que são retas transversais? Retas transversais ao feixe de retas paralelas são retas no plano do feixe que intersectam, que se cruzam, que se cortam. Todas as retas do feixe. Na figura a seguir, as retas transversais estão representadas pelas retas A e B. Tá aqui, ó, a minha reta A e a minha reta
B, que ela está cruzando as linhas que são paralelas. Coloquei aqui alguns exemplos. Como é que é resolvido uma atividade com o Teorema de Tales. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 centímetros, 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinado mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, ele pegou o meu 80 e o 90, colocou como proporção igual ao 60 e o que ele vai descobrir que é o x. Então, x vezes 80, 80x. 60 vezes 90, 5.400. Agora é só dividir, 5.400 dividido para 80, que o valor do meu x será 67,5 metros. Aqui, no meu segundo exemplo, na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. AB, ele vai ser igual a 30 metros. O meu AD é 10. E AE é 12 metros. Então, a medida do segmento CE é em metros, ele quer saber. Então, para mim resolver, ele está dizendo que esse meu lado aqui, esse ladinho aqui que vem do A até o B, que ele mede 30, certo? Aí ele falou que só esse AD, ele vai medir 10, foi o que foi colocado. E o AE, que é esse outro ladinho, ele mede 12, também foi colocado. E o que ele quer saber é essa daqui, o meu CE, esse ladinho aqui. Então, se esse lado aqui, mediu 10, que é o meu AD, então o meu AB, que vem todinho aqui, ele vai medir 20, porque ele completo no mede 30, então 20 mais 10 daria 30. Então, por isso que ficou esse 20 aqui, certo? Aí, então, só fazer 10 vezes x, 10x. 20 vezes 12, 240. E se eu dividir, posso eliminar aqui os dois zeros, Fica 24 dividido para 1, que dá 24. Então, minha alternativa seria a B. Meu terceiro exemplo. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Vamos aqui para a resolução. Aqui a gente vai ter que descobrir os dois valores, certo? Então, o primeiro valor eu uso como x, que ele disse que media 15, 20, e o 28. Vamos lá. Peguei o 15, o 20, coloquei o meu x, que é daqui de cima, e coloquei o meu 28. Então, 20 vezes x, 20x. 15 vezes 28, 420. Se eu dividir 420 para 20, posso eliminar os zeros. 42 dividido para 2, deu 21. Agora, para mim descobrir da minha rua
B, que é o que ele está pedindo por segundo. Posso colocar aqui o meu 20 sobre 25, ó, esses dois, ó. Igual a 28 pelo y. Então, 20 vezes y, 20y. 25 vezes 28, 700. Posso eliminar os zeros para facilitar a minha divisão. 70 dividido para 2 dá igual a 35. Então, aqui eu posso dizer que aqui é a minha rua A. E aqui foi a minha rua B. Ok? Então, turminha, é isso e até a próxima.